O programa a seguir é uma produção independente. Todo o conteúdo produzido é de total responsabilidade de seus idealizadores. Fortaleça a luta contra a violência doméstica e discriminação por gênero. Começa agora Conexão Roseiral, aqui na Rádio Universitária Unimontes, 101,1. Olá, ouvintes da Rádio Universitária. Estamos no ar com o programa Conexão Roseiral. Eu sou o Eduardo Barbosa e nesse episódio do programa nós vamos falar sobre um tema muito sério e triste, mas que assombra ainda a nossa sociedade, que é o feminicídio e a falta de segurança que as mulheres enfrentam em todos os âmbitos que frequentam. Antes de iniciar a nossa conversa aqui com a nossa convidada de hoje, eu queria fazer um agradecimento especial aos nossos apoiadores culturais, que é a Rádio Universitária FADENOR, esse espaço que nos recebe tão bem, o Instituto Roseiral, que idealizou esse programa, e também a Rede de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres aqui do município de Montes Claros, a Revicom. Bom, no dia 17 de janeiro de 2025, nas dependências de um supermercado da cidade de Montes Claros, Zélia Marielle Rodrigues dos Santos foi brutalmente assassinada. Esse crime que tomou a conta da mídia aí nas últimas semanas chocou a cidade e reacende entre nós o debate sobre a violência de gênero, o feminicídio e a necessidade de ações concretas para proteger a vida das mulheres. Para nos ajudar a entender melhor esse cenário, essa realidade e discutir caminhos para mudar essa questão, nós recebemos aqui hoje a Leila Guzmão, que é psicóloga, participante da Associação Brasileira de Psicologia, ABRAPSO, Psicologia Social, que também integra o Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres da comarca de Montes Claros e o Fórum Norte Mineiro em Defesa da Vida de Mulheres e Meninas, FEMINORTE. Leila, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada, bom dia a todos, é um prazer estar aqui. Satisfação é toda nossa, Leila, em recebê-la, é uma alegria tê-la aqui. Leila, antes de falarmos do feminicídio da Zélia, você está aqui representando o Fórum Norte Mineiro em Defesa da Vida de Mulheres e Meninas, o FEMINORTE. Você pode explicar para os nossos ouvintes, o que é esse fórum? O fórum é um instrumento que se criou aproximadamente por volta de 2018, com o objetivo de auxiliar, de reivindicar e de contribuir com as mulheres que são vítimas de violência doméstica, mulheres e meninas do norte de Minas Gerais. Esse fórum, ele tem um objetivo de fazer pré-conferências e depois uma conferência regional aqui em Montes Claros. Várias cidades compõem esse fórum, cidades circunvizinhas daqui do norte de Minas. Reuni-se aproximadamente, na última conferência, 1.115 mulheres aqui do norte de Minas. A gente busca ações concretas e efetivas para a eliminação dessas violências contra as mulheres e meninas do norte de Minas. Sim. Leila, o Brasil hoje ele tem uma lei do feminicídio, que é a Lei 13.104 de 2015. Para mim, particularmente, eu tenho uma história de vida que, para mim, essa lei ela é essencial. Já que a gente está falando sobre o assunto, né, acho que é importante contextualizar nossos ouvintes e também nosso convidado. Minha mãe ela foi vítima do feminicídio numa época em que não havia lei, Leila, que tratava do feminicídio no Brasil. Ela foi assassinada em 1999 pelo seu então ex-companheiro. E nem Lei Maria da Penha, Leila, para você ter ideia, a gente não tinha naquela época, né? Porque a Lei Maria da Penha é de 2006. Então sempre eu falo assim, ela foi vítima de um feminicídio numa época que a gente não tinha esse termo, né? Feminicídio. Então hoje, a gente pensar nesse cenário de 2015 para cá, juridicamente, né? Em termos de judiciário, a gente tem um outro cenário. Então, quando a gente vê casos como o da Zélia e de outras mulheres, né? Eu sempre lembro, né, dessa história da minha mãe, que é a Joaquina, foi a Joaquina, e de quantas outras mulheres, né, que têm suas vidas ceifadas diariamente e que a gente está aqui hoje lutando por justiça, lutando para que isso não mais aconteça. Então, assim, para a gente dar continuidade na nossa conversa, eu queria que você falasse para os nossos ouvintes aí como que você vê a necessidade de uma lei que trate do feminicídio também
e que endureça essas penas e que traga justiça para essas mulheres e famílias que são vitimadas. Eu lamento sua perda, Marcelo. Eduardo, desculpa. Isso é muito triste mesmo, muito triste mesmo. O norte de Minas, ele tem altos índices de violência contra a mulher. E isso é histórico. Sim. Você está nos trazendo um dado histórico que há muitos anos aconteceu, né? Então, essas leis que são mais atuais, elas vêm no sentido de nos proteger, de proteger as mulheres. E foram os movimentos sociais das mulheres que pressionaram e incentivou para que o judiciário fizesse essas leis. A Lei Maria da Penha é uma lei reconhecida mundialmente, né? A lei do feminicídio, essa do Borel, né? Sim. Também muito importante. Nós precisamos que nossas mulheres e que nossas meninas estejam seguras em quaisquer espaços que elas possam ir. E o lar, infelizmente, a casa onde reside, que poderia ser o lugar de segurança, lamentavelmente, muitas vezes não é. Né? Você vai nos trazer aqui o caso, o companheiro de sua mãe, que é a assassina, né? Uhum. Isso é uma coisa muito violenta, muito agressiva, né? E em função do patriarcado, do machismo e resquícios muito fortes que nós temos aqui em Montes Claros, do coronelismo ainda, né? Efetivam tais ações. Sim. Leila, no caso da Zélia, de forma específica, você pode situar os nossos ouvintes o que aconteceu? De que se trata? Sim, Zélia era uma menina de 20 anos, né, que morava na região periférica aqui de Montes Claros. A dinâmica familiar dela compunha a mãe, acho que uma sobrinha e o irmão, somente eles. Ela iniciou os trabalhos há pouco tempo nesse determinado supermercado, né, e tinha um namorado de aproximadamente menos de um ano. Quando ela termina o namoro, né, 3 meses antes, ela terminou o namoro, 3 meses após, ele planejou o feminicídio, o assassinato. Então ele vai ao supermercado, dentro das dependências do supermercado, e a assassina com 15 facadas. Um rapaz jovem também, né? Não é um homem mais velho, cheio de preconceito, não. A gente pensa que a modernidade ou a pós-modernidade, como alguns autores denominam, Eduardo, fosse fazer com que os homens fossem mais sensíveis, mais amorosos, mais respeitosos com as suas companheiras, com nós mulheres. Entretanto, a gente está vendo, na atualidade, que meninos muito jovens também estão executando, estão ceifando vida de mulheres. Isso é muito triste, né? Isso é muito triste. Isso é lamentável que uma cidade do porte de Montes Claros, uma cidade que é polo universitário, né? A gente não tenha segurança ainda. Sim. Infelizmente, né? Como você fala, com o avanço dos anos, o que se esperava era algo em sentido contrário, né? Sim. E a gente ainda vê, como você usou o termo, né? Planeja o feminicídio. Que foi planejado. Né? Uma coisa é você estar aqui, nós estamos conversando e aumentar o tom da voz e ocorreu um conflito, né? Outra coisa é você sair de casa, pegar uma arma, né? Entrar nas dependências do lugar onde você está trabalhando e ir lá e te esfaquear. Isso foi planejado. Sim. Não foi algo assim fortuito, não foi planejado. Sim. Diante de casos como o da Zélia e outros, Leila, como o Feminorte e a própria Revicom, né, e outras entidades também se mobilizaram diante do assunto? Nossa, nós nos mobilizamos muito. Primeiro que os direitos humanos entrou em contato com a família de Zélia, né, para dar um suporte nas questões jurídicas, nas questões emocionais, né? Oferecer esse suporte. Nós fomos em frente ao supermercado, fizemos um ato público, nós mandamos ofício para esse supermercado, para o Ministério do Trabalho, para o Ministério Público, deixa-me ver o que mais. Nós fizemos muitas coisas e ainda estamos fazendo, no sentido de sensibilizar e mobilizar a sociedade em prol desse, né? Para que se solidarize, né, com esse ato tão violento e cruel. Sim, você falou um ponto muito importante, que é a questão da família, né? Então, esse apoio à família é essencial, né? Porque um feminicídio, ele deixa
marcas para o resto da vida. Para toda a família, né? Para toda a família, exato. A família está sofrendo muito. Sim. Para os colegas de trabalho, né? Os colegas de trabalho, a coisa mais séria que nós achamos, e aí a gente volta para um ponto de coisificação da mulher, não é? O supermercado limpou o sangue da mulher e os funcionários não tiveram o direito de velar essa colega. Sabe, eu vejo isso como uma falta de sensibilidade, uma falta de respeito com o ser humano, qualquer ser humano que fosse, né? O supermercado não fechou as portas, ele não colocou nota nenhuma de pesar, de repúdio, nada. As colegas impactadas, né, as colegas emocionadas, foram trabalhar no outro dia como se nada tivesse acontecido. É impactante isso. Imagina, você vê uma cena dessa, alguém ser esfaqueado na sua frente, ensanguentado e morrer na hora, e você voltar lá à tarde, no outro dia cedo para trabalhar, como se nada tivesse acontecido. Sim. São sequelas. Meu Deus, onde que chega esse capitalismo selvagem, né? Que uma vida não tem sentido. A mensagem que fica pra gente é essa, como se a vida não tivesse sentido, né? É uma coisa, morreu, a porta abre normalmente e nós vamos, vida que segue. Sim. Não pode ser assim. Não pode ser assim. A sociedade tem que se sensibilizar com esses fatos, sabe? E nós fizemos um repúdio com ato público, com cruzes, com cartazes, com falas no microfone, para chamar a atenção das pessoas que passavam, no mesmo horário que Zélia foi morta, às 17h30 da tarde. É importante que as pessoas saibam, né, Leila, acho que da sua fala isso fica muito claro, que não é um acidente, né? Não. Não é uma morte natural. Não. Né? É um feminicídio. Então é uma mulher que ela foi assassinada em razão do seu gênero. Ser mulher. Né? De ser mulher. Que é exatamente o que a própria lei, o próprio Código Penal coloca em todas as, né, em todas as letras. Não se faz isso em razão com homens. do gênero feminino. Você já viu fazer isso com homens? Não. Nunca vi. Você já viu um homem sair de madrugada e ser importunado? Não. Você já viu um homem entrar num ambiente de trabalho e ser assediado sexualmente? Não existe. Você vê um homem ser maltratado? Os índices, as estatísticas nos mostram... O contrário. Né? O contrário. As mulheres, né? Isso é histórico. As pessoas às vezes me criticam e falam, não tem João do Penho? Não. Exato, a gente estava falando sobre isso no programa anterior gravado, né? Não tem João do Penha, porque a estatística mostra que quem morre e quem mata são os homens que matam as mulheres. Nós precisamos ser protegidas. Imagina, Sim. Se o homem, que é o companheiro que você elege, que você escolhe para formar uma família, para viver bem, para ser amada, ele faz isso com você. Que tipo de ser humano é esse? E você não se sensibiliza? E você vem falar de João do Penho? Lei João do Penho? Um absurdo isso. Um absurdo. Isso é ridículo, né? Exatamente. Me desculpe, mas isso é ridículo. Leila, a gente está aqui num importante espaço de mídia, né? Um veículo de comunicação que abre as portas para a gente poder falar sobre o assunto, mas eu acho que cada vez mais a gente precisa desse alcance, né? Como que, na sua percepção, a mídia é também uma importante ferramenta aí de combate à violência doméstica, a casos de feminicídio como o da Zélia e de tantas outras mulheres que são vitimadas aí Brasil afora todos os dias. De que maneira que essa cobertura ela pode e deve ser necessária nesse enfrentamento, na sua visão? Eu acho, Eduardo, que esse espaço que você está nos dando é fundamental. Agora, a mídia televisiva, ela não soube, me desculpa, né? Ela não soube relatar os fatos na sua realidade. Ela trata como também de maneira muito simplória e como se fosse eu diria que uma coisa quase que insignificante. Mais um caso de feminicídio. Não é mais um caso de feminicídio. Não é mais um acidente que aconteceu na rua. Não é mais uma pessoa que foi atropelada. Não é isso. Foi um feminicídio cruel, foi a morte de uma mulher. Então, me parece que algumas pessoas
da mídia televisiva, elas precisam estudar mais para poder trazer à tona a realidade desses casos, como que esse fenômeno é cruel, brutal e impacta a nossa sociedade. Um fenômeno social. Né? É social. Precisa ser observado. Precisa ser observado. Exatamente. Né? Então, é preciso dar mais relevância a isso. Eu acho, Leila, que a gente... Às vezes eu tenho a sensação de que a sociedade naturalizou casos de... E banaliza. Feminicídio. E banaliza. Você fala, é mais um caso de feminicídio na cidade de Montes Claros. Mais uma mulher assassinada em... Né? Então... Não é mais um caso, né? Não é. Exatamente, a gente precisa eles são diferentes. Por trás daquilo que está... Eles são multicausais, né? Eles são históricos, eles são culturais. Cada cultura estabelece de uma maneira, cada época de uma maneira. Se na época do assassinato de sua mãe não houve lei, agora nós temos leis. Nós temos que respeitar essas leis. Uhum. As pessoas às vezes falam comigo, mas a Lei Maria da Penha é só um papel. Não, ela não é só um papel. Ela é uma lei feita através da pressão da sociedade popular, de mulheres, sim, né? E que ela alcança todas e quaisquer mulheres. E nós temos que efetivar essa lei. Somos nós. Sim. Né? Eu não posso dar descredibilizar a lei. Eu não posso, jamais. Muito pelo contrário. Eu elogio, apoio e falo com as mulheres que elas têm que denunciar. Elas devem denunciar. É constrangedor, né? Você denunciar seu marido, é constrangedor você denunciar seu filho que abusou da sua sobrinha sexualmente, o seu irmão que tocou, que fez atos obscenos com sua irmã, porque a gente não foi criado, que a família era um lugar, né, onde era intocável. Na verdade, a gente vê que é a família, muitas vezes, né, com algumas exceções, que são praticadas violências, né? Que é o ambiente onde mais se pratica. O assédio, a violência e a morte das mulheres. Sim. Não é o povo da rua, você passa na rua, vai alguém te esfaqueia, não. Uhum. É o homem que te dizia te amar. Infelizmente, a casa que era para ser o local seguro, muitas vezes não é. Né? Os crimes acontecem. E meninas, Eduardo, aqui no norte de Minas. As estatísticas, elas são muitas vezes subnotificadas em função dessa questão da família. Eu não vou denunciar porque é o meu marido, é o meu filho. Eu tive um caso na delegacia há muito tempo atrás, e eu sempre falo dele porque ele me impactou muito. Uma criança de 4 anos... Ela estava com gonorreia. Nossa. Porque o primo carnal dela abusou dela. Uhum. E quando a filha, a mãe da criança, vai denunciar, a mãe, ou seja, a vovó da criança diz, você vai acabar com a nossa família. Uhum. Investe toda a lógica do fenômeno, né? Sim. Foi ele que acabou com a vida da criança. Uhum. Imaginam os efeitos deletérios que isso terá na psique dessa criança. Imagina como essa criança vai sobreviver a um ato desse, que um primo a estupra e contrai inclusive doença venérea. Sim. Entende? Nós precisamos de rever a nossa postura diante disso. Nós precisamos de educar nossos filhos para que respeitem as meninas, as mulheres, né? Que sejam amorosos com elas. Que elas possam sentir segurança ao lado deles. Uhum. E que a gente possa viver de uma maneira livre e segura. Não se pode admitir essas coisas. Não se pode. Um vovô que toca... Teve um outro caso de um vovô... a família tinha 3 meninas, as 3 com deficiência mental, uma leve, a outra média, a outra severa. A mamãe deixava a criança na casa do vovô para poder ir trabalhar. O vovô ia assistir televisão, colocava as 3 perto dele, no sofá, e punha para tocar os órgãos genitais delas. Elas não sabiam falar. Uhum. A que tinha deficiência leve é que contou para a mãe que o vovô estava fazendo isso com as crianças. Você imagina o sofrimento dessas meninas. Sim. E quando você relata esses casos pra gente, né, de crianças aí, meninas,
isso nos chama a atenção para a necessidade cada vez mais de falar sobre o assunto com essas meninas e esses meninos, para que eles sejam escolas, alfabetizados nesses termos, e principalmente, mais do que nos termos, não é, Leila? Nas ações, nos exemplos do que é cada coisa, para que saibam identificar e comunicar, né, quando isso acontece. Sim. Porque muitas vezes só vai se dar conta lá na vida adulta. Eu fiquei na escola também uma certa época, no início de 2021, quando teve aquele processo seletivo, e a escola tinha quase 900 alunos. E as meninas me chamavam para relatar. O pintor estava na casa da mãe, pintando, mexeu com ela. Sabe? O moço, ela foi comprar pão com o irmãozinho, era pequenininha, 5, 6 anos, foi comprar pão com o irmãozinho ali na esquina, na padaria, na vendinha, né? E aí o dono da padaria levava ela lá para o fundo e molestava a criança. Ela só teve coragem de contar agora, com 14 anos. Eu chamei a mãe, chamei o pai, informei, chamei a diretora da escola, que é nosso dever ético, além de tudo, né? E nós comunicamos à polícia. Sabe? Porque não se pode fazer isso com criança. Nossas crianças também não estão amparadas. E é preciso conversar, né, com as crianças, é preciso ouvi-las para que elas, de alguma maneira, sintam-se seguras em contar. Então, por que essa criança não contou antes? Sim. Porque tinha medo, né? Sim. Da represália. Sim. Essa coisa de acabar com a família, Sim. né? Que você falou. Sim. Tão bem. E muitas mães ainda escondem o fato e protegem o agressor, né? Protegem o abusador, infelizmente. Sim. Leila, a gente está aqui chegando ao fim, né, do nosso tempo, mas eu queria também que você falasse, antes de finalizar, como que as entidades aqui de Montes Claros, que você falou que mobilizou tão bem aí no caso da Zélia, ainda está em mobilização, ainda está em movimento em torno do caso, mas como que isso fortalece a rede de proteção na cidade? Como que, diante de casos como esse, a rede, ela se mostra ainda mais como uma entidade importante? Nós tivemos reunião da Revicom essa semana. Tivemos reunião do coletivo de mulheres também, que várias instituições fazem parte. E segunda-feira nós teremos reunião do Feminorte, para poder avaliar as nossas ações. E isso, Eduardo, fortalece a união das mulheres, fortalece a rede e pressiona o poder público na questão da efetivação das políticas públicas. Sim. Esse é nosso objetivo final. E também encorajar e dar, além de dar visibilidade aos atos, encorajar para que outras mulheres que estejam nessa mesma situação de agressão, de violência, dentro de casa ou em qualquer espaço que seja, que elas possam denunciar e nos procurar. Pedir ajuda. Solicitar ajuda a qualquer pessoa. Como mensagem final para nossos ouvintes, Leila, todo mundo que nos ouve, você enquanto psicóloga, com toda a sua experiência, né, em delegacia, em redes de enfrentamento à violência doméstica, qual mensagem que você deixaria para as mulheres que estão nos ouvindo nesse momento e que estão em alguma situação de violência, qualquer que seja, né, a violência, seja ela física, moral, sexual, psicológica? O que você falaria? Eu acho que elas têm que se encorajar, sabe? A gente sabe que essa união, esse afeto com o parceiro, com o papai, com o vovô, com o tio, com o irmão, é muito forte. A gente sabe disso, né? E que é muito difícil de se desfazer disso, porque nós temos uma cultura que nos ensina, e também, isso não estou dizendo que isso é ruim, de jeito nenhum, que tem que ter afeto com a família, que a família tem que ser unida, que a família tem que estar próximos um dos outros, né? Mas existem por alguns elementos que a gente não tem que aprofundar nesse assunto, que não dão conta disso, né? E que devem, claro, ser tratados. Mas que elas têm que se encorajar e denunciar. Sim. Elas têm que procurar ajuda, né? Em qualquer espaço, qualquer pessoa que ela sinta confortável, que sinta confiança, sinta segura de falar, procurar ajuda, denunciar e dizer para elas que elas não estão sós. Nós estamos aqui. A importância das redes de apoio. Sim. Né?
de ter ali amigos, amigas, sim, né, que próximos, acolham. Uma colega, uma e não amiga. julguem. Né? Sim, sem pré-julgamento, porque uma coisa importante também, Eduardo, que eu ia te falar, é que algumas mulheres são muito machistas. Sim. São muito machistas. E aí procuram justificar o ato violento do agressor. Não tem justificativo para uma mulher que apanha. Não tem justificativo para uma mulher que é morta. Não tem justificativo para uma criança ser abusada sexualmente. Nenhum. Não se justifica isso. Não. Então eu acho que a gente tem que ter mais empatia umas com as outras. Ser mais solidárias umas com as outras. E não culpabilizar. E não responsabilizar e revitimizar, culpabilizar a mulher que já está sofrendo. E a menina que está sofrendo muito. Sim. Né? Então busquem ajuda. As mulheres das zonas rurais, eu tenho me preocupado muito com elas ultimamente, porque elas ficam mais afastadas, às vezes sem contato, e não tem quem procurar, e vivem por anos e anos e anos com o marido agressor, violento, machista, homofóbico, e ficam sozinhas. Que elas possam encontrar alguém para confiar, para contar e buscar ajuda. E passam a acreditar, né, Leila, igual você falou, anos e anos com o marido, que aquilo é o normal, né, como se aquilo fosse normal. Né, acreditam naquilo. É normal. Que apanhar é Sim, normal. Né? Porque a mamãe apanhou a vovó, os irmãos fazem isso com as cunhadas, viu o pai fazer com a mãe. Então é cultura. E não é normal. É cultura. Isso acontece com o homem. O homem é assim mesmo. É porque ele está nervoso, é porque ele bebeu, é porque ele perdeu o emprego. Depois vai passar e tudo vai ficar normalizado. Sim. Né? É assim que se vê, lamentavelmente. Lamentavelmente. Leila, infelizmente nosso tempo está chegando ao fim, mas assim, foi uma conversa maravilhosa. Eu queria muito te agradecer por ter vindo aqui para nos ajudar a entender sobre esse tema, para poder falar sobre o assunto, para poder dar visibilidade à vida da Zélia, né, que foi ceifada, mas que continua entre a gente, né, que o seu nome possa ser dito cada vez mais vezes e que a gente possa olhar para aquele caso e refletir sobre algo que a gente não quer que aconteça mais na nossa sociedade. Sem dúvida. Então, muito obrigado, viu? Imagina, eu agradeço. E eu fiquei sensibilizada pelo episódio que aconteceu com sua mãe, que você teve a coragem de falar aqui publicamente. Né? Eu te agradeço por isso, agradeço a confiança. E não é à toa que você está envolvido com essa causa. Sim. Muito obrigada. É o que tenha mais homens corajosos como vocês. Eu que agradeço, é algo que mobiliza mesmo, né? Bom, o feminicídio não é um caso isolado, como a Leila muito bem colocou pra gente, então a gente está falando de um problema social, estrutural, que precisa ser combatido, e no nosso caso aqui a gente traz informação como forma de prevenção e justiça. E para os nossos ouvintes, se souber de alguma mulher em situação de risco, violência, acolha, denuncie. A gente tem um canal que é o 180, que é gratuito e seguro para denúncias e orientações. E acreditamos aqui no Conexão Roseiral que juntos nós podemos mudar essa realidade. Bom, todos os programas, todos os episódios do programa Conexão Roseiral ficam disponíveis no nosso canal do YouTube, @Instituto Roseiral. Então, a nossa conversa com a Leila estará lá no nosso canal. Você que não conseguiu ouvir tudo aqui pode acessar e ter a oportunidade, né, de ouvir na sua integralidade. Segue a gente nas redes sociais, @Instituto Roseiral e @Rosas para Joaquina. E qualquer dúvida ou sugestão pode mandar para o nosso e-mail, contato@institutoroseiral.org.br. Nosso programa vai ao ar a cada 15 dias, sempre às quartas-feiras, às 18 horas. Sintonize aqui na Rádio Universitária FADENO 101,1 para nos acompanhar. Esperamos vocês no nosso próximo episódio. Muito obrigado e até a próxima. O programa que acabamos de exibir é uma produção independente. Todo o conteúdo produzido é de total responsabilidade de seus idealizadores.